Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alex de Física. O tema da nossa aula hoje é elementos de um circuito, unidades e grandezas associadas. A habilidade que nós iremos trabalhar hoje é dimensionar o gasto da energia elétrica de uma residência, compreendendo as grandezas envolvidas nesse conceito. O que é eletricidade? Eletricidade abrange variedades de fenômenos resultantes na presença de movimentos de cargas elétricas. Esses fenômenos incluem corrente elétrica, relâmpagos, eletricidade estática. Então, na eletricidade e nas cargas elétricas, nós podemos falar das atividades práticas e do circuito elétrico. Então, nas atividades práticas, a gente pode citar aí em nossas casas a iluminação, o funcionamento dos eletrodomésticos, mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos então dos circuitos elétricos. Então, dando sequência à nossa aula aí, nessa atividade ele faz algumas perguntas e questionamentos aí. A lâmpada não acenderá em quais circuitos? Então, nós temos aqui o exemplo do circuito 1, do circuito 2, 3 e 4. E aí, pensando no que ele perguntou lá, será que o circuito aqui ele vai funcionar? Em qual deles, então, nós teremos a lâmpada acesa? Então, respondendo aí a questão sobre os circuitos, a lâmpada não acenderá em quais circuitos? Se nós observarmos aqui, não acende no exemplo de número 1, 2 e 3. O circuito está ligado da maneira correta apenas no 4. Então, só no circuito 4 a lâmpada vai acender. Então, nesta atividade do exemplo 2, nós vamos trabalhar aí aparelhos elétricos e fazer então a ligação com a coluna ali de acordo com as grandezas físicas. De maneira geral, os aparelhos elétricos são fabricados para transformar energia elétrica em outra modalidade de energia. Associe as colunas relacionadas o aparelho elétrico é a modalidade de energia em que ele transforma. Então, nós temos aqui a lâmpada, a furadeira, o ferro elétrico, o ventilador e, por último, aqui o chuveiro. E nós vamos fazer a ligação com térmica, mecânica, elétrica e radiante. Então, vamos lá para a resposta da atividade de número 2, lá, quando nós associamos, então, alguns aparelhos elétricos algumas grandezas físicas aí, ou as grandezas físicas que ela pertence. Então, de maneira geral, aparelhos elétricos são fabricados para transformar energia elétrica em outra modalidade de energia. Associe as colunas relacionando o aparelho elétrico à modalidade de energia que ele transforma. Então, nós temos aqui a lâmpada. A lâmpada ela pertence, então, à grandeza física radiante. A furadeira pertence, então, à grandeza física mecânica. O ferro elétrico pertence à grandeza física térmica, o ventilador pertence à grandeza física mecânica e, por último, aqui o chuveiro elétrico, que pertence, então, à grandeza térmica. Então, aqui nós fizemos uma relação das modalidades, então, dos aparelhos elétricos, relacionando aqui com as grandezas físicas, ok? Então, finalizando a nossa aula sobre eletricidade, vamos falar aqui das unidades e grandezas. Então, temos aqui 3 exemplos. Volts pertence à tensão elétrica, watts a potência, nesse caso a potência elétrica, amperes intensidade da corrente elétrica. Essa última aqui, então, seria o quê? A corrente elétrica que chega até o aparelho eletroeletrônico. Então, só para resumir a aula de hoje, nós aprendemos alguns conceitos de unidades e grandezas, falamos também dos aparelhos eletroeletrônicos, a que grupo ele pertence, falamos um pouquinho dos circuitos, né? Que nós iremos aprofundar aí os exercícios envolvendo circuito em série em paralelo. Gostaria que vocês aprofundassem esse conceito de eletricidade e nas próximas aulas, então, iremos falar sobre o circuito em série em paralelo. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Aquele abraço. Tchau, tchau, pessoal.